Ele é um pregador na igreja. Ao perceber que seu parceiro está obtendo resultados melhores do que ele em seu dever, ele fica com inveja. A fim de superar seu irmão e ganhar respeito, ele trabalha em segredo. Quando seus sonhos são destruídos, ele cai em negatividade. Por meio da revelação das palavras de Deus, ele ora e reflete. O que ele aprende sobre si mesmo? E como ele pratica e entra? No início de 2021, eu servia como pregador e presidia o trabalho da igreja em parceria com o irmão Matthew. Eu tinha acabado de começar nesse dever e havia muita coisa que eu não entendia. Eu sempre o procurava com perguntas. Naquele tempo, Matthew me contava muito sobre a corrupção que ele revelava em seu dever. Com o tempo, eu passei a menosprezá-lo. Eu achava que não era tão corrupto quanto ele. E que não era benéfico para mim tê-lo como parceiro. Eu me achava superior. Eu até pensei, como ele se tornou pregador antes de mim? Eu era o líder dele. Eu deveria estar ensinando a ele como ser um pregador, não o contrário. Já que ele se tornou pregador primeiro, todos o estimam mais. Eu não conseguia aceitar isso e sabia que podia ser melhor do que ele. A fim de superá-lo, eu frequentemente comparava todo o nosso trabalho. Por exemplo, quando Matthew me contou que ele não tinha tempo para manter todo o seu trabalho em dia, eu fiquei feliz, sabendo que eu estava em dia com o trabalho pelo qual eu era responsável. E por isso a liderança me estimaria. Para minha surpresa, Matthew foi muito bem no trabalho pelo qual ele era responsável. Um dia, o líder nos designou para identificarmos pessoas que seriam treinadas como regadores. Em 2 dias, Matthew encontrou 3 pessoas. Surtei e pensei, preciso me mexer. No mínimo, deveria alcançar os números dele. Do contrário, ele será mais elogiado do que eu. Assim, em apenas 3 dias, encontrei 7 pessoas. Nada mal. Sim. Fiquei satisfeito, pois fui melhor do que ele. Mas quando o líder me perguntou sobre a situação dos candidatos, ele concluiu que ninguém era apto a servir como regador. Eu não entendi a situação deles quando os identifiquei como candidatos. Mas todos os candidatos de Matthew foram aptos. Tinham calibre, humanidade boa e estavam dispostos a se despender por Deus. Ah, isso é ótimo. Sim. Esses 3 dias de trabalho foram em vão e fiquei desanimado. Também comecei a ter inveja de Matthew. Porque ele sempre obtinha resultados tão bons em seu dever e eu não conseguia isso? Ele compartilhava as palavras de Deus nos nossos grupos com entusiasmo. E até acompanhava o trabalho pelo qual eu era responsável. Era impossível me destacar com ele por perto. Eu estava cansado dele e até comecei a odiá-lo. Porque eu tinha que cumprir meu dever com ele. Não queria que ele chamasse a atenção. Eu queria que ele não obtivesse resultados. Você competia por fama com ele e tinha inveja. É impossível trabalhar com os outros em harmonia quando se vive nesse tipo de estado. Sim. Você se conscientizou do seu problema e o corrigiu a tempo? Corrigiu? Não consegui. Continuei competindo por fama e não mudei os meus padrões. Na época, eu supervisionava o trabalho da irmã Ana, que era uma líder de igreja. Ela não ia bem no dever dela. Por isso, meu líder me mandou apoiá-la. Quando eu entrei em contato, ela me disse que já tinha procurado Matthew para buscar e comungar. E Matthew compartilhou as palavras de Deus com ela e ajudou a resolver o problema. Isso me deu a sensação de não ter função. Fiquei muito infeliz por Matthew ter interferido no meu trabalho. Essa líder de igreja estava sob a minha supervisão. E eu não queria que as pessoas pensassem que eu não estava cumprindo o meu dever. Quanto mais eu pensava nisso, menos queria ser parceiro de Matthew. Queria trabalhar sozinho. Assim, eu chamaria a atenção das pessoas.
Depois tentei evitá-lo enquanto cumpria meus deveres. Uma vez, Matthew pediu que discutíssemos um problema que comungaríamos numa reunião. Ele me ligou e mandou mensagens, mas eu o ignorei. Não queria discutir com ele. Quando ele fazia perguntas sobre o trabalho, eu não respondia a tempo. E quando ele pedia que eu comungasse, eu ficava quieto e mandava ele comungar. Eu pensei, enquanto você estiver aqui, os irmãos não me perceberão. Qual é o sentido de comungar? Durante uma reunião, Matthew pediu minha opinião após terminar a sua comunhão. Achei que ele comungou demais e disse tudo o que eu queria dizer. Por isso eu estava infeliz. Então eu disse a ele: você comunga com um caráter arrogante. Você não expôs sua natureza corrupta e discutiu vagamente algo do seu entendimento. Você não discutiu os detalhes. Eu sabia que isso não era correto e disse isso intencionalmente. Eu só queria abafar o entusiasmo dele, para que ele não falasse tanto em reuniões futuras. Quando ele me enviava mensagens e perguntava como eu estava ou outras coisas, eu ignorava. Achava que ele saberia que eu não queria ser parceiro dele. Até queria que ele parasse de me enviar mensagens. Só queria que ele fosse embora e me deixasse mostrar meus talentos. Também queria cumprir meu dever em tempo integral como ele, para que quando os irmãos precisassem, eu estivesse à disposição deles na mesma hora. Assim, eles me teriam em alta estima. Eu queria largar meu emprego e me dedicar completamente ao meu dever. Mas eu ainda precisava trabalhar para sustentar minha família. Eu estava deprimido por não poder me dedicar em tempo integral ao meu dever como Matthew. Até pensei, eu poderia deixar de ser pregador. Assim não teria que ser parceiro de Matthew. Não seria influenciado por ele se cumprisse outro dever. E poderia me destacar. Mas quando pensei em desistir, eu me senti culpado e não soube o que fazer. Orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse a entender meu estado atual. Lembrei-me das palavras de Deus. Os deveres vêm de Deus. São a responsabilidade e a comissão que Ele entrega ao homem. Como o homem deveria entendê-los? Já que este é o meu dever e a comissão de Deus para mim, isso é a minha responsabilidade. Eu sou obrigado a aceitá-lo. Não devo recusá-lo. Não posso escolher. O que cai sobre mim é o que eu devo fazer. Não é que eu não seja qualificado a escolher, é que eu não deveria escolher. É o senso que um ser criado tem a obrigação de ter. Amém. Pelas palavras de Deus, percebi que nossos deveres são concedidos por Deus. Eu deveria permanecer em meu dever e cumprir minhas responsabilidades. Não deveria me esquivar delas. Era a razão que eu devia ter. Mas visto que meu desejo de ultrapassar Matthew não se realizou, eu quis desistir do meu dever. Isso magoou tanto a Deus. Eu não tratava meu dever como uma responsabilidade, mas como um jeito de me destacar e como um meio de ganhar respeito e admiração. Eu quis desistir do meu emprego e cumprir meu dever. Não para satisfazer a Deus, mas para competir por status com o meu parceiro e ultrapassá-lo. Quando não pude cumprir meu dever em tempo integral por motivos práticos, eu quis mudar de dever para ter uma chance de me destacar. A realidade me mostrou que tudo o que eu fazia não era para cumprir meu dever, mas para usá-lo como uma oportunidade de competir por status. Deus detesta tal comportamento. Correto. Mais tarde, deparei-me com as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: humanidade cruel, a conivência e a intriga, o saque e a apropriação um do outro, a disputa por fama e fortuna, o massacre mútuo. Quando isso acabará? A despeito das centenas de milhares de palavras que Deus falou, ninguém caiu em si.
As pessoas agem para o bem de sua família, filhos e filhas, em prol da carreira, de perspectivas futuras, posição, vanglória e dinheiro, por causa de comida, roupas e pela carne. Existe alguém cujas ações são verdadeiramente pelo bem de Deus? Mesmo entre aqueles que agem pelo bem de Deus, há poucos que conhecem Deus. Quantas pessoas não agem a partir dos próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? Assim, Deus foi forçosamente sentenciado à morte inúmeras vezes, e incontáveis juízes bárbaros condenaram Deus e, mais uma vez, o pregaram na cruz. Quantos podem ser chamados de justos porque agem verdadeiramente pelo bem de Deus? Há alguns que sempre têm medo de que os outros sejam melhores e mais altos do que eles, que os outros serão estimados, enquanto eles são negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Não é esse um caso de ter inveja de pessoas mais capazes do que eles mesmos? Tal comportamento não é egoísta e desprezível? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em seus próprios interesses, satisfazer apenas seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelos outros, nem pelos interesses da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim, e Deus não tem amor por elas. Se você for realmente capaz de ter consideração pela vontade de Deus, então você será capaz de tratar outras pessoas de forma justa. Se você recomendar uma pessoa boa e permitir que passe por treinamento e cumpra um dever, acrescentando assim uma pessoa de talento à casa de Deus, seu trabalho não ficará mais fácil? Você não terá vivido à altura de sua lealdade nesse dever? Isso é uma boa ação diante de Deus. É o mínimo de consciência e senso que alguém que é um líder deveria possuir. Amém. Pelas palavras de Deus, entendi meu estado atual. Deus diz: alguns sempre temem que outros os superem, os excedam, que os outros serão estimados e eles negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e mesquinho? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Essas palavras eram a verdade, e elas expunham meu estado real. Sim. Ao ver que meu parceiro tinha melhores resultados do que eu, e era melhor em resolver os problemas dos irmãos, achei que ele era melhor do que eu e eu nunca me destacaria com ele por perto. Assim, eu o invejei e excluí, e não quis ser parceiro dele. Ignorei as mensagens dele e não atendi suas ligações. Quando ele comungava sobre sua experiência, eu não cooperava com ele para manter a vida de igreja. Em vez disso, tentava identificar suas falhas. Até o chamei de arrogante e o ataquei para que ele fosse menos animado e parasse de se destacar e me ultrapassar. Eu era tão malicioso. Sempre que devia cumprir um dever com ele, eu ficava atormentado. Eu sempre queria competir com ele, e era totalmente incapaz de manter a calma. Era exatamente como Deus disse. Humanidade cruel. As tramas e esquemas, a luta, a disputa por lucro e poder. O massacre mútuo. Quando isso terminará? Porque o meu desejo por status e fama nunca era satisfeito. Eu comecei a odiar meu parceiro. Eu só queria me afastar e me livrar dele, para trabalhar sozinho. Até pensei em desistir do meu dever. Percebi como eu era malicioso e desumano. Eu não era diferente dos animais selvagens, totalmente prontos para lutar por seus interesses.
Eu só considerava a mim, não o trabalho da igreja. Mesmo se o trabalho da igreja atrasasse, eu não me preocuparia. Como eu era vil e egoísta. Sim. Se você sempre competir por status em seu dever, você acabará sendo detestado por Deus. Correto. Também refleti sobre a razão pela qual eu não conseguia manter uma parceria com Matthew. Percebi que, na minha fé, eu embarquei na senda errada por causa do meu caráter satânico. Se eu não buscasse a verdade e não resolvesse meu caráter corrupto, eu perderia a obra do Espírito Santo e cairia em escuridão. Orei a Deus várias vezes, pedindo que Ele me ajudasse a me entender e a resolver minha corrupção. E vi as palavras de Deus. Qual é o lema dos anticristos? Qualquer que seja o grupo em que estejam. Eu devo competir. Devo competir para ser o mais alto e poderoso. Esse é o caráter dos anticristos. Em todo lugar competem e tentam alcançar seus objetivos. São os lacaios de Satanás e perturbam o trabalho da igreja. O caráter dos anticristos é assim. Eles começam por observar a igreja para ver quem acredita em Deus há muitos anos e tem capital. Quem tem alguns dons ou algumas habilidades especiais, quem tem beneficiado a entrada dos irmãos na vida. Quem é bem visto. Quem tem senioridade, de quem os irmãos sempre falam muito bem. Quem tem mais coisas positivas. É contra essas pessoas que competirão. Em suma, toda vez que os anticristos estão num grupo, é isto o que eles sempre fazem. Competem por status. Competem por uma boa reputação. E pela última palavra nas questões e pelo poder de tomar decisões no grupo. Algo que os deixará felizes. O caráter dos anticristos é tão arrogante, odioso e insensato assim. Eles não têm consciência nem razão, nem mesmo um pingo da verdade. Pode-se ver nos atos de um anticristo que o que ele faz não tem nada da razão de uma pessoa normal. Apesar de comungarem a verdade com ele, ele não a aceita. Por mais correto que seja, ele acha difícil de engolir. A única coisa que ele gosta de buscar é status e reputação que ele reverencia. Contanto que possa desfrutar dos benefícios do status, ele está satisfeito. Para ele, isso é o valor de sua existência. Não importa em qual grupo ele esteja, ele precisa mostrar às pessoas a luz que ele fornece, seus talentos especiais e a sua singularidade. E já que acredita que ele é especial, ele acredita naturalmente que deveria ser tratado melhor do que os outros, que deveria receber o apoio e a admiração das pessoas, que as pessoas deveriam admirá-lo. Ele acha que tudo isso lhe é devido. Tais pessoas não são insolentes? Não significa a encrenca ter tais pessoas presentes na igreja? Amém. 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 Pelas palavras de Deus, tive ciência da severidade das minhas ações. Vi que, ao buscar fama, status e a admiração dos outros no meu dever, eu manifestava o caráter de um anticristo. Sim. Ao ver que Matthew comungava a verdade de modo esclarecedor, obtinha resultados no dever, e que todos os irmãos o elogiavam e o procuravam com suas perguntas, eu o invejei. A fim de ultrapassá-lo e ganhar status no coração dos outros, até pensei em desistir do meu emprego para só cumprir meu dever, para que eu pudesse estar presente sempre que alguém precisasse de mim, para resolver seus problemas. Assim, os outros me estimariam, e meu parceiro não teria lugar no coração deles. Sempre que eu cumpria deveres com Matthew, eu achava que vivia à sombra dele e não tinha chance de me destacar. Eu não gostava de como ele sempre ganhava a admiração e o elogio dos irmãos, e quis que ninguém lhe respondesse quando ele enviava mensagens no bate-papo do grupo. Por causa dele, nenhum dos irmãos me percebia. Por isso,
Eu gastava todo o meu tempo lutando com ele, esperando ultrapassá-lo e fazer com que os irmãos me admirassem. Esse era o tipo de comportamento que eu manifestava na tentativa de ganhar status e fama. Sim. Quando minha ambição e meu desejo não eram satisfeitos, eu achava que não tinha chance de me destacar e queria desistir de pregar, pensando que eu teria uma chance de ser reconhecido num dever diferente. Percebi que minha obsessão com status e fama estava fora de controle. Eu era igual a um anticristo em meu amor por status e fama. Esse desejo estava profundamente enraizado em mim. Percebi que a senda que eu trilhava era extremamente perigosa. Sim. O caráter de Deus não pode ser ofendido, ele é justo. Se eu não tentasse mudar e só me concentrasse em competir por status e fama sem pensar no trabalho da igreja, eu seria rejeitado e excluído por Deus. Senti um nojo das minhas ações e não quis mais competir por status com o meu parceiro. Eu orei a Deus e pedi que ele me ajudasse a me livrar dos grilhões e restrições de meu caráter satânico. Deparei-me com estas palavras de Deus. Independentemente da direção ou da meta da sua busca, se não refletir sobre a busca de status e prestígio e se achar difícil, deixar isso de lado. Elas afetarão a sua entrada na vida. Enquanto o status tiver um lugar no seu coração, ele controlará e influenciará a direção da sua vida e os objetivos que você busca. E será difícil você entrar na realidade da verdade, e ainda mais difícil alcançar mudanças no seu caráter. Se no fim será capaz de ganhar a aprovação de Deus, é algo que nem se precisa dizer. Além disso, se você nunca for capaz de renunciar à sua busca de status, isso afetará a sua capacidade de desempenhar o seu dever, o que tornará difícil para você tornar-se uma aceitável criatura de Deus. Por que digo isso? Deus não odeia nada mais do que quando as pessoas buscam status, porque a busca de status é um caráter satânico, é uma senda errada. Ela nasce da corrupção de Satanás. É algo condenado por Deus. E é exatamente a coisa que Deus julga e purifica. Deus despreza mais a busca de status das pessoas, e você ainda compete teimosamente por status. Você o preza e protege infalivelmente, tentando tomá-lo para si mesmo. E em sua natureza, tudo isso não é antagônico a Deus? Deus não ordenou status para as pessoas. Deus provê as pessoas com a verdade, o caminho e a vida. E, no fim, faz com que elas se tornem uma criatura de Deus aceitável. Uma criatura pequena e insignificante de Deus. Não alguém que tem status e prestígio e é reverenciado por milhares de pessoas. E então, não importa sob qual perspectiva isso seja visto, a busca de status é um beco sem saída. Não importa quão sensata seja a sua desculpa para buscar status, essa senda continua sendo errada e não é elogiada por Deus. Não importa quanto você tente ou o preço que você pague. Se desejar status, Deus não lhe dará. Se não for dado por Deus, você falhará. E se você continuar lutando, haverá apenas um desfecho. Você será exposto e expulso, o que é um beco sem saída. Amém. Amém. Por meio das palavras de Deus, vi que a busca por status obstruía o cumprimento do meu dever e também me impedia de me qualificar como um ser criado. Já que eu estava sempre buscando status, tentando ultrapassar Matthew e ganhar a admiração de todos, e sempre competindo, eu fiquei mais malicioso e carente de humanidade normal. Vi como buscar status e fama não é a senda correta. E como é uma estrada de se opor a Deus que leva à ruína. Sim. Isso é verdade. Dado que eu me via como um crente e um ser criado, eu devia me concentrar em buscar a verdade e parar de lutar por algo tão inútil como a busca por status e fama. Só assim eu não faria o mal nem resistiria a Deus. Então, eu orei a Deus, dizendo:
Deus, reconheci minha natureza satânica. Devido à minha obsessão por status, muitas vezes fico com inveja de Matthew e não quero ser parceiro dele. Deus, eu me arrependerei diante de ti e não buscarei status nem fama. Só buscarei a verdade e cumprirei bem o meu dever. Por favor, guia-me e ajuda-me. Sua comunhão me mostrou que prezar status a ponto de sacrificar os interesses da igreja é um caráter de anticristo. Ofenderá o caráter de Deus quando viver segundo um caráter desse. Sim. Essa é certamente uma consequência séria. Nos meus devocionais, deparei com essas palavras de Deus. Quais são os seus princípios de conduta? Ajam de acordo com suas posições. Encontrem a posição certa para vocês e cumpram o dever que vocês devem cumprir. Só alguém assim é uma pessoa com senso. Há pessoas que são boas em uma profissão e compreendem seus princípios, eles deveriam fazer as verificações finais lá. Há pessoas que podem fornecer ideias e percepções, permitindo que todos desenvolvam suas ideias e desempenhem melhor o seu dever. Elas deveriam fornecer ideias. Se puder encontrar a posição certa para você e trabalhar em harmonia com seus irmãos, você estará cumprindo o seu dever e se conduzindo conforme sua posição. Amém. Amém. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Pensei, sou uma pessoa comum. Eu deveria estar buscando me tornar um ser criado verdadeiro. Ficar no meu lugar. Trabalhar em harmonia. E cumprir o meu dever da melhor forma possível. Essa é a senda correta. Sim. Pensei em quando Deus instruiu Adão a dar nomes aos animais. E ele concordou com os nomes que Adão inventou. Ele não rejeitou Adão, nem inventou seus próprios nomes, para mostrar que ele era muito maior, mas aceitou as escolhas de Adão. Isso me mostrou que a humildade de Deus é amável. Sim. Deus é supremo, é o Senhor da criação, mas ele se oculta humildemente. Eu só era um ser criado comum, mas sempre queria me exibir e ganhar o respeito. E até tentava oprimir os que tinham bons resultados, tudo em nome de status e de reputação. Eu era arrogante e irracional demais. Eu me arrependi tanto pelo que eu tinha feito e vim para diante de Deus para me arrepender e orei a Ele, pedindo que Ele me desse a coragem para me expor na frente do meu parceiro. Graças Amém. a Deus. Mais tarde, juntei minha coragem e pedi perdão a Matthew. Expus meu caráter diante de Cristo que se manifestava em meu desejo por status e fama. Depois de praticar assim, eu me sentia em paz. Mais tarde, Matthew encontrou algumas das palavras de Deus que eram relevantes para o meu estado. E elas me ajudaram muito. Graças a Deus. Eu estava tão grato a Deus. Fiz um juramento a Ele de que eu me comportaria como Ele exigia. Depois disso, parei de ignorar as mensagens do meu parceiro e comecei a atualizá-lo sobre o status dos projetos sob minha responsabilidade, permitindo que ele acompanhasse meu trabalho e me supervisionasse. Discutimos nosso trabalho e cooperamos em reuniões de comunhão. Nos complementamos e defendemos o trabalho da igreja. Graças Graças a Deus.